Olá, bom dia a todos os irmãos e amigos do programa Caminhos de Paz. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema que nós temos trabalhado, ira, acalme o seu coração. E no estudo anterior nós vimos como tratar a nossa ira, o que buscar para que assim nós possamos tratar de forma bíblica a ira. Então, o nosso tema de hoje é a provisão de Deus em Jesus, o nosso sumo sacerdote. E eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 4, do versículos 14 a 16. Hebreus 4, do 14 ao 16, que vai dizer assim: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momentos oportunos. Então, no nosso estudo anterior, vimos o chamado de Deus para que o busquemos, mesmo quando estivermos irados. Como podemos voltar para Deus? E o que recebemos quando o buscamos? Então, o versículo que lemos dá a resposta. Nós nos acheguemos a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o Filho de Deus é quem tem poder para nos ajudar com a nossa ira. Então, Jesus, ele é, como a palavra dele diz, o nosso sumo sacerdote escolhido por Deus como o único mediador entre Deus e os homens. Então, mesmo quando a sua ira cresce, você pode descansar seguro que seu relacionamento com Deus foi garantido para sempre por meio de quê? Por meio da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez como nós. Ele se fez como nós em todos os sentidos. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 17, vai dizer assim: 2:17. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, ele foi tentado como nós. E ele foi tentado de todas as formas. Então, Jesus, ele conhece a minha dor, ele conhece a sua dor. Ele sabe o que cada um passa. Então, como nós, ele sabe o que é sentir fome, o que é sentir cansaço. Ele enfrentou a pobreza, ele experimentou a falta de compreensão, a rejeição, a traição de inimigos, de familiares, de amigos. E quem nunca aqui
não passou por algum tipo de situação como essa. Então, Jesus, ele conhece a nossa dor. Ele enfrentou situações em que nós vivenciamos aqui neste mundo. Então, muitas vezes, Jesus foi provocado à ira, por inúmeras vezes. A palavra de Deus nos mostra inúmeras ocasiões onde Jesus foi provocado a se irar. Mas, em nenhum momento, o Senhor Jesus pecou. Então, ele sabe o que passamos, ele sabe o que nós sentimos. E ele pode nos ajudar a resistir à ira. A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Então, em várias situações, nós vamos passar por conflitos, por momentos de ira, mas nós precisamos da ajuda do Senhor, para que com a sua ajuda, Ele nos oriente, nos dê sabedoria para agir da forma que lhe agrade, para agir de maneira correta. Então, precisamos chegar ao nosso Salvador, ao nosso sacerdote em oração. Então, quando nós fazemos isso, nós vamos encontrar duas provisões. Primeiro, nós vamos achar graça misericordiosa para perdoar todos os nossos pensamentos e ações iradas. Então, a primeira provisão que eu vou encontrar diante da palavra do Senhor em buscá-lo é sua graça misericordiosa. Somente através da graça de Cristo é que nós vamos conseguir perdoar todos os nossos pensamentos e ações iradas. E a outra provisão é que acharemos graça que nos ajudará na hora da necessidade. Graça capaz de nos ajudar a eliminar todos aqueles padrões iracundos e substituí-los por novos padrões que agradam a Deus. Então, é Deus que nos fortalece. É Ele que nos dá essa força para combater a ira de uma forma que o agrade. Então, nós precisamos pedir a ajuda de Deus para substituir aquilo que é mal por aquilo que é bom, por aquilo que vai agradar ao Senhor. Em Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 4, vai dizer assim. Hebreus 1, de 1 a 4. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. E Hebreus 3, do 1 ao 6, vai dizer: por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel
aquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firmes a ousadia e a exultação da esperança. Então, para vencermos, precisamos nos achegar ao Senhor Jesus Cristo, que nos oferece uma graça perdoadora, graça capacitadora que precisamos para enfrentar a nossa ira. Então, sempre que for tentado a ira, lembre-se de Hebreus 4:16, que vai dizer: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajudar em momentos oportunos. Então, quem é que nos dá essa graça misericordiosa? É o Senhor Jesus Cristo. E ele nos chama a estar com ele, a confiar nele, porque só ele é quem vai nos ajudar em momentos como esse, em momentos de enfrentar a ira. Então, para finalizar, mesmo que tenha, né, eu ou você, mesmo que nós tenhamos uma explosão de ira, devemos pedir ao Senhor que lhe dê o seu perdão e a graça capacitadora. Somente em Cristo Jesus nós vamos conseguir combater a ira. Somente pela sua graça e por sua misericórdia. Por isso que ele é o nosso sumo sacerdote. Por isso que a nossa provisão vem dele. Então, Deus enviou o seu filho Jesus, o nosso sumo sacerdote. Então, nós precisamos buscar a ele para termos sua graça misericordiosa e para que ele nos capacite a perdoar cada vez que a ira vier querer nos derrubar. Então, que Deus nos abençoe e que a cada dia estejamos nos fortalecendo no Senhor, cumprindo o que Sua palavra nos diz, lendo a palavra, buscando comunhão, cada vez mais estar em comunhão com o Senhor, comunhão com aquilo que Ele nos ensina, para que assim possamos combater a ira que desagrada a Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que Ele nos livre de todo mal. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, somos gratos a Ti por Tua bondade e misericórdia. Somos gratos a Ti porque o Senhor Deus enviou o Teu Filho Jesus para ser o nosso sumo sacerdote, para nos ajudar em toda e qualquer situação que venhamos a enfrentar. Que o Senhor nos dê sabedoria a combater a ira com as armas certas. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar e nos livrar de todo mal.